Nós vamos lá para Brasília. Sofreu muito Brasília com a fumaça, né? Esse corredor de fumaça que se formou e que teve na região do Distrito Federal e na área central do Brasil. Algo ficou parado ali, né? Durante algum tempo. Mas tem outros fragmentos de fumaça, mas pelo Congresso Nacional. Tem a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara, que analisa um pacote com 4 propostas que fazem o quê? Para limitar os poderes do STF. O Márcio Rocha está com a gente e vai explicar. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Começou agora há pouco a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que pode analisar e votar algumas propostas que limitam a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, são 4 os textos que podem ser analisados por essa comissão. Uma proposta de emenda à Constituição que prevê que o Congresso pode suspender decisões do Supremo quando os parlamentares acreditarem que essas decisões possam exorbitar o exercício adequado da função jurisdicional. O relator desse texto, que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deu um parecer favorável e argumentou que a Constituição não impede qualquer reforma que vise a criação de mecanismos de controle recíproco e que a medida visa aprimorar o sistema de freios e contrapesos na relação entre os poderes da República. Outra PEC, que inclusive já foi aprovada pelo Senado e que estava parada na Câmara, trata das decisões monocráticas dos ministros do Supremo e deve ter a posição do relator do texto, o deputado Felipe Barros, divulgada ainda hoje. Se não for divulgada, vai ser divulgada nos próximos dias. Além dessas 2 PECs, outros 2 projetos de lei também estão na pauta da CCJ. Um estabelece como crime de responsabilidade a invasão de competência do Poder Legislativo ou Executivo pelo Poder Judiciário. E o outro texto determina a proibição de posicionamento político dos ministros do Supremo, o que também pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. Os relatores desses 2 projetos de lei já apresentaram parecer pela constitucionalidade dessas matérias. A gente lembra que a tramitação dessas propostas foi acelerada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e recolocados na pauta da CCJ pela presidente da comissão, a deputada Caroline de Toni. O pacote faz parte da chamada retaliação da Câmara à suspensão do pagamento de emendas parlamentares que foi determinada pelo ministro Flávio Dino e ratificado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ministros da Corte, representantes do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional anunciaram que um consenso foi alcançado sobre esse tema e que, em 10 dias, as definições sobre como usar essas emendas parlamentares vão ser divulgadas. Depois, o plenário do Supremo ainda precisa confirmar esse acordo, sendo que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também devem se manifestar sobre esse assunto. Mas, por enquanto, aqui na CCJ a gente segue acompanhando a tramitação, a discussão sobre essas propostas de emenda à Constituição e desses projetos de lei. Há quem queira a independência dos poderes e há quem coloque, na hora que lhe toca, de alguma forma, a expressão pesos e contrapesos para essa proposta para limitar poderes do Supremo, viu, Zaidan? Bom, começando, Ronald, pela parte final do que informou o Márcio, né? Em relação às emendas, o Supremo deveria deixar claro, porque é um assunto de natureza constitucional, então cabe ao Supremo deixar claro que não pode haver jeitinho, não pode haver acordinho, simplesmente nada que contrarie o texto constitucional pode ser aceito, pode ser acatado. Não é razoável que depois de uma posição correta, com base na Constituição, que o Supremo simplesmente se renda caso haja um acordo ali entre Executivo e Legislativo sobre a maneira de empregar esse mecanismo. Ora, emenda de comissão, emenda de bancada, são emendas coletivas, é um conjunto de emendas coletivas que formam esse mecanismo. E, no entanto, na prática, elas se tornaram mais uma maneira de os parlamentares conseguirem a cessão de emendas individuais, por intermédio de mecanismos que são coletivos. Então, isso aí já fere o princípio de funcionamento dessas instâncias de uso do poder do dinheiro público.
O Supremo não pode tergiversar, não pode ser transigente com esse tipo de coisa. Não pode. É constitucional ou não é? Não tem meio termo. Com relação a essas medidas aí que estão sendo propostas, né? Mudanças na Constituição. Primeiro que o que é essa Comissão de Constituição e Justiça? Ela é formada por uma maioria que nem conhece a Constituição e não conhece direito constitucional. E, no entanto, está lá definindo se há algum óbice constitucional a um projeto. É uma deliberação política, sempre é. Faz tempo que é assim, mas não tem o menor conhecimento para determinar se algo fere a Constituição, se segue preceitos constitucionais ou não. É uma decisão política, a não ser quando é algo óbvio demais. E essas 4 propostas são lixo. Lixo. E devem ser jogadas na lata onde se joga lixo. Por quê? Em primeiro lugar, o Congresso vai ser revisor de decisão do Supremo, e aí vem os porta-vozes na imprensa. Não, isso é para equilibrar. Não é equilibrar coisa nenhuma. Quem diz o que é constitucional ou não é o Supremo. Isso é a Constituição que determina. Não é uma vontade pessoal de quem está no Supremo. Eles estão lá para isso. Essa é a obrigação deles. E sempre que tomaram decisões com base em qualquer coisa que não seja a Constituição, considerações econômicas, políticas, nós dissemos aqui que era um absurdo. Que o Supremo não tem de tomar decisões com base em cálculos de custos financeiros de um projeto. É simplesmente a função e a missão intransferível de dar a palavra final sobre o que é ou não é constitucional. E como é que vai ser? Uma matéria constitucional vai passar pelo crivo de quem? Do Nicolas, do Gaia, do Janones, da Detone, do... Como é que chama lá o rapaz que Van Hatten, o outro que falou o nome lá dele, ele deu uma pronúncia americanizada, não foi nem britânica. O que era ligado lá ao Esporte Clube do Recife, né? Não, é o aquele que mandou o recado pro Elon Musk. É esse mesmo. Então, esqueci. Alguém vai me ajudar aqui, vai lembrar que eu esqueci o nome dele. Esse pessoal que vai dizer o que não é constitucional, com que conhecimento e com que autoridade? Ainda que um ou outro tenha conhecimento, com que autoridade? Essa autoridade não é conferida pela Constituição. Vão fazer o quê? O filtro. Vão dar a palavra final, eles, sobre se aquela decisão do Supremo é constitucional ou não, com relação a decisões monocráticas. Já houve uma mudança feita pelo próprio Supremo. E há casos em que a decisão monocrática é indispensável, como concessão de habeas corpus, etc., além do período de férias judiciárias, onde fica um juiz de plantão, e ele tem de tomar decisões monocráticas, que depois serão analisadas, confirmadas ou derrubadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E... Zaidan, deixa eu só fazer, porque eu não posso deixar passar essa, né? Obrigado aos ouvintes que nos ajudaram rapidamente. Eduardo Giral, exatamente. Vai dizer o que é constitucional, o que não é constitucional. E é um negócio lamentável. E, por fim, essa história de ministro do Supremo não poder se pronunciar a respeito de política. Não, esse é um direito anterior à condição de ministro do Supremo. É um direito de qualquer cidadão. Assim como parlamentares e qualquer de nós pode dizer, inclusive tolices, a respeito de questões jurídicas. Pode dizer. Agora, o que não pode é se arvorar a pretender ser a palavra final em matéria constitucional. Porque como é um tribunal constitucional, o Congresso não pode dar a palavra final sobre matéria constitucional fazendo um filtro, uma revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso é inconstitucional, ao contrário do que diz o Orleans de Bragança. É claro que fere, sim, princípios intocáveis da Constituição. Então é um pacote de lixo que deve ir
para o lugar adequado, Ronald. Ótimo.